dia 3 de novembro de 1991, estreou em cadeia nacional o programa Está Escrito. O programa tinha como objetivo apresentar temas atuais e conduzir o telespectador ao que está escrito na Bíblia. Inicialmente, o projeto contou com o apoio da Federação dos Empresários Adventistas e do Ministério A Voz da Profecia, os quais se uniram para a realização desse projeto de fé. Teu nome, Jesus. A Voz da Profecia, ela tinha um programa de televisão chamado Encontro com a Vida de 5 minutos. E eles achavam que a gente precisava de um programa um pouco mais robusto. Essa era a visão que eles tinham naquela ocasião. E nós estávamos passando pelo período da Guerra do Golfo, então da Guerra do Iraque. E veio ao Brasil, no Encontro da Fé, a convite dos empresários, o pastor Jorge Vanderman. E o pastor Jorge Vanderman, quem viu os programas, ele é um pastor, um ator, ele é uma personalidade. E ele veio, apresentou com aquelas imagens da Guerra do Golfo, aqueles negócios extraordinários para um grupo de empresários, e aí os empresários pegaram fogo. E aí eles falaram, nós precisamos fazer o programa. E aí a primeira coisa que veio na cabeça deles foi assim, quem vai coordenar essa versão de tradução, dublagem, e vai coordenar esse programa em rede nacional? Então, a gente tinha o Encontro com a Vida em algumas capitais, 5 minutos. Eles queriam geral. E aí foi fechado um contrato com a TV Bandeirantes, em cobertura nacional, e quem foi responsabilizado para cuidar desse programa inicialmente foi a Voz da Profecia, que era a instituição de comunicação daquela época, que equivale a Novo Tempo. A partir do momento que o pontapé inicial foi dado, era necessário uma mobilização estratégica para que o programa chegasse a cada lar brasileiro. Mas, como todo produto televisivo, coordenar a produção do Está Escrito teve seus desafios. O pastor Erlo Brown tinha sido nomeado diretor do programa naquela época e recorda alguns pontos importantes. O que fazia? A gente ia para Hollywood, fazia apenas a versão brasileira. Então, nós tínhamos os produtores lá, tudo. Eles faziam tudo. E quando falava da versão em português, aí que entrava. Mas toda a produção era feita pelo Está Escrito americano. A gravação mesmo era toda feita por profissionais americanos. A direção era feita pelo produtor chamado David Jones. O professor Williams, ele só entrava na hora quando tinha alguma coisa em português. Então, quando entrou o pastor Bullion, aí o pastor Williams teve um papel preponderante para organizar materiais. A gente não tinha palestra escrita do pastor Bullion e ele também não queria escrever. A gente gravava os sermões dele, transliterava e mandava ele cortar. Olha, para caber aqui no espaço, esse sermão desse tamanho tem que ser assim, tantas laudas. Então, assim que a gente trabalhou, e eu fiquei nesse assunto aí até 97. A primeira versão era apresentada pelo pastor norte-americano George Vanderman e tinha tradução e dublagem brasileira. Foi a partir de 94 que o Está Escrito ganhou um orador de fala portuguesa, o pastor Alejandro Bullion, e a produção americana passou a ser apresentada pelo pastor Mark Finley. Desde o início, todas as gravações do Está Escrito também foram acompanhadas de perto pelo pastor Williams Costa Jr., responsável pela produção do programa. A ideia nunca foi fazer um show religioso, mas usar a televisão para levar uma mensagem de esperança e salvação para as pessoas. O formato do Está Escrito era bem simples. Ele tinha uma introdução de até 1 minuto. Aí vinha a abertura e logo depois uma mensagem baseada na Bíblia de uns 20 minutos. Depois disso, geralmente tinha uma música que combinava com o assunto da mensagem. Aí eram oferecidos gratuitamente o curso bíblico e livros. O orador voltava no final dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então vinham os créditos. Uma vez o David Jones, o produtor americano do programa, comentou comigo, o formato é bem simples, mas a minha oração é que o Espírito Santo use o orador para que a mensagem chegue ao coração das pessoas e elas tomem a decisão de aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Em julho de 2003, o programa era apresentado pelo pastor Fernando Iglesias e também ganhou uma nova formatação.
O Está Escrito passa a ser gravado e produzido no Brasil pela rede ADSAT. Toda essa mudança fortaleceu o trabalho desenvolvido pelo programa e deu asas para as novas ideias que alcançaram diferentes públicos. Pastor, como que foi a ideia de criar vários produtos com o nome Está Escrito? Várias coisas como Ministério de Louvor e tudo mais. Como surgiu essa ideia? O Está Escrito tinha uma outra dimensão, né, dentro do cenário da Igreja Adventista Nacional. E como era um programa de pregação, ele não tinha tanta adesão dos jovens, tinha um excelente público, mas não tanta adesão de jovens. Então, o Ministério de Louvor, ele surgiu também porque eu não tinha, por exemplo, um grupo musical para me acompanhar. O Quarteto Arauço Rei acompanhava o orador da Voz da Profecia e eu não tinha um grupo para me acompanhar. Mas nós criamos o Ministério de Louvor para captar esse público jovem, né? Fazer evangelismo para jovem. Junto com isso, a gente atraiu não só o público jovem, mas toda a igreja, né? Para essa questão do louvor, que a igreja também não tinha. Naquela época não tinha grupos de louvor, não se usava banda e igreja, não tinha nada disso. Então a ideia era exatamente fazer um CD, depois um DVD, para a gente começar a fazer evangelismo com jovens. As equipes aqui é mais animada. Eu comecei a trabalhar no programa Está Escrito como produtor e depois acabei virando diretor também e tal. Novo, eu tinha 23 anos. E foi na era do pastor Fernando Iglesias. E eu não tenho certeza, mas eu acho que foi no primeiro ano que ele entrou, eu entrei um pouquinho depois. E o primeiro trabalho que a gente fez junto foi ir para o Canadá para gravar. A gente fazia ainda naquele cenário antigo, né, do Está Escrito, que era internacional, que o pastor Mark Filhinho usava, o pastor Bullion usou e tal. E a gente gravava no Canadá. Então a gente foi para o Canadá, gravou, não lembro aqui, mas 20 e tantos programas e tal, que dava bastante tempo. Mas foi a única vez que a gente gravou lá. Quando a gente voltou para o Brasil, a gente começou a mudar um pouquinho o formato, porque o pastor Fernando Iglesias é muito criativo, né? Muito, né? A cabeça dele não tem limites e tal. E eu também gosto dessas mudanças, esses desafios e tal. Enfim. Então, depois dessa vez que a gente foi para o Canadá, cada série nova do Está Escrito, a gente bolava um formato novo. E eu acho que a cereja do bolo, assim, da minha época com o pastor Fernando, foi a série Princípios, que daí a gente realmente fez um cenário bem legal, assim, que lembrava um pouco o cenário lá do Canadá e tal, do tradicional, mas ele era mais moderno, foi tudo feito aqui no Brasil e tal. E essa série, né, sobre as doutrinas foi muito legal. Teve uma revista que eu acho que é usada até hoje na Novo Tempo e tal. Eu lembro que foram 27 músicas sobre as doutrinas e todo mundo cantou, todo mundo participou e tal. Então foram várias. A gente fazia clipes, né? Era o clipe do Quarteto Está Escrito, o clipe dele tinha. Então, assim, era bastante coisa e o Está Escrito virou um ministério enorme com vários tentáculos, digamos assim. Ao longo desses anos, o programa Está Escrito foi apresentado em diversos formatos e cenários, assim como também diferentes oradores. Neste mês de maio, o programa inicia com um cenário e propostas diferentes, que amplia a possibilidade para mais conteúdo, como explica o diretor do programa, Nacho Hernandes. Agora com 1 hora obviamente vai ter novo cenário, também vai ter 1 hora completa e nessa hora vai ter mais oportunidade de você ouvir mais da palavra de Deus. Vai ter também reportagem e vai ter música interessante também. Vamos ter um momento de louvor dentro do programa. Através da tela da sua televisão, você pôde acompanhar vários rostos conhecidos que fizeram parte desse ministério, como George Vandeman, Mark Finley, Bill Santos, Alejandro Bullion, Neumoel China, Fernando Iglesias, Ivan Saraiva, Joel Flores e atualmente o pastor Robson Menezes. E desde o mês de março você tem acompanhado pela tela da TV Novo Tempo um novo orador, que é o pastor Robson Menezes, que tem conduzido o programa Está Escrito desde então e assumiu essa responsabilidade de estar junto com a gente no programa. E eu vou conversar com ele aqui, né, que vai estar com um novo formato de programa, né, pastor? Para você, como que é ter essa responsabilidade de assumido o Está Escrito e continuar esse legado? Olha, a gente que assiste o Está Escrito já faz parte desse ministério. Mas quando a gente está aqui,
você na parte de produção, o Nátio na parte da direção e eu agora na parte da apresentação, a gente parece que abraça esse ministério que envolve milhares de pessoas, é um ministério que tem história. Então, estar aqui à frente hoje é uma responsabilidade e um grande privilégio para mim poder compartilhar a palavra de Deus com você e com todos aqueles que acompanham aqui na Novo Tempo.